primeiro deles é cobrar resultado. E aí agora você pode estar se perguntando, mas Gabriel, cobrar resultado é o que me ensinaram desde o início. Meu chefe me cobra resultado todo dia. Eu cobro resultado para minha equipe todo dia. Eu aprendi na faculdade lá que eu deveria cobrar resultado, que eu deveria ficar de olho no número, tá o tempo inteiro cobrando resultado. Pois é, se você tá o tempo inteiro aí cobrando resultado, sua equipe nas suas costas te acha um mala, você só fala de resultado, só fala de número, só cobra eles, e na sua frente pode ser até que eles falem que vão fazer, sabe? Vamos lá, mas no final das contas, eles não estão muito motivados. Você ficar cobrando só resultado, se te desconecta da sua equipe. Você pode até achar que cobrar resultado te mostra, pode causar a sensação que você entende muito, que você está cobrando, que é importante. Aí você faz um discurso motivacional falando do porquê que entregar resultado é importante, que ele vai crescer, ele vai ser promovido, e você também, e para a empresa. E você faz um discurso, mas no final das contas não conecta muito com ele. Isso afasta você dele. E alguma vez você já recebeu o feedback de que você se importa mais com o resultado do que com as pessoas? Eu recebi algumas vezes lá no início. Principalmente lá nos primeiros meses de liderança, eu recebi algumas vezes esse feedback. E ainda que eu tivesse muito preocupado com as pessoas da equipe, e estava, mas quando você só cobra o resultado, você não passa essa impressão. O que fica de mensagem para a sua equipe é que você se importa mais com o número do que com eles. E isso desconecta muito. Segundo erro, dar apenas de feedback de melhoria. Cara, existem 5 aplicações do feedback. 5. Dar feedback apenas de melhoria, em tese, é o que você menos deveria fazer. Ou feedback de melhoria, ou feedback negativo, feedback de correção, feedback que você tem que melhorar, sabe? O feedback que 99,9% dos líderes usam o tempo inteiro. Em tese, esse é o que você menos deveria usar. E aí, os líderes ou não dão feedback, isso é a maior parte, tá? Ou não dão feedback. E, cara, eu sou muito ativo no Instagram, não sei se todo mundo aqui me acompanha, mas quase todo dia eu abro caixinha de pergunta, coloco lá e as pessoas interagem muito comigo. E eu recebo muita pergunta sobre, cara, como é que eu faço para perder o medo de dar feedback? Como é que eu consigo dar um feedback mais duro? Como é que eu acesso as pessoas? Porque eu tenho muito medo. Tem muita gente que tem medo da rejeição. Principalmente as pessoas que, às vezes, caem no barco da liderança sem estar muito preparada. Porque o que é comum nas empresas? Um especialista, um cara muito operacional, manda muito bem. E aí, cara, já que estão mandando bem, coloca esse cara como líder. E esse é um grande erro. Porque ser especialista em algo não garante que ele vai ser um bom líder. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode não mandar muito bem na operação e ser um excelente líder. Não tem muita coisa a ver. E, normalmente, quando colocam esse cara operacionalzão que manda muito bem e coloca para liderar, é um estrago. Porque esse cara não tinha habilidades de liderança bem desenvolvidas. Mas dar feedback apenas de melhoria também é um erro grande. É como se você... Deixa eu pensar no exemplo. Sei lá, você tem uma Porsche na garagem, uma Ferrari, você só usa para poder atravessar a rua e ir no supermercado. Não sei se esse é o melhor exemplo, mas basicamente você tem um potencial gigantesco e você está usando um pedacinho pequenininho disso. Porque o feedback de correção, o feedback duro, o feedback para melhorar, é só uma parte. Você deveria usar menos ele do que os outros. São 5. Então é um outro erro que eu vi e vejo acontecer o tempo inteiro com os líderes. Qual é o terceiro erro? Focar mais em gerenciamento. Por que focar mais em gerenciamento? Um gestor é composto de liderança mais gerenciamento. Então, quando você une essas duas coisas, você tem um bom gestor. Não pode ser só gerenciamento, não pode ser só liderança. Liderança tem a ver com pessoas. É o maior foco meu aqui, o que eu falo todo dia é liderança, não é tanto gerenciamento. Na faculdade, nos cursos, fala o tempo inteiro de métodos de gestão, liderança situacional, e PDCA, vários métodos de gestão, mas é pouco falado de liderança. E a grande maior parte dos líderes gasta seu tempo no gerenciamento. Porque tem um monte de reunião. Eu vi um estudo esses dias, em média, os líderes passam 55% do seu tempo em reuniões. Só que muitas dessas reuniões você é que prepara. Então você tem que antes fazer um estudo para preparar a reunião. Depois você tem que fazer, às vezes, a ata da reunião. Aí você tem que fazer um plano de ação, talvez uma apresentação de resultados, RGRs da vida, né? Reunião Geral de Resultado. Você tem que depois preparar um plano de ação para o que você apresentou. E tudo isso tem a ver com gerenciamento. O gestor que gasta mais tempo com a liderança, ele é bom de liderança, ele precisa gastar menos tempo com o gerenciamento.